Muito bem, meus irmãos, estamos aqui de volta com mais uma aula do nosso Instituto, aqui é a apostila de escatologia, do nosso Instituto Cefitademini. A nossa teologia, o nosso curso teológico é um médio avançado, com duração de 3 anos. Um médio avançado, com duração de 3 anos. E a nossa teologia é uma teologia tradicional, ela é elementar, doutrinas e conservadoras. É uma teologia muito boa. Muito bem, nós estamos hoje, nós vamos entrar falando sobre a 4ª aula. Esta é a 4ª aula. Estamos aqui no nosso primeiro período. A página é de número 13 e nós vamos falar dentro da escatologia. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. Por que não dizer a doutrina do fim? Doutrina que fala do fim, dos acontecimentos do fim. E nós iremos então falar dentro da escatologia sobre 5 horas traçadas no perfil da profecia. Profecia de quê? De Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Eu vou pedir um dos alunos aqui que vai ler com um alto e bom som até onde eu pedi para parar. Mateus capítulo 20, porque é dentro desta passagem que eu irei começar a aula de hoje. Então vamos lá. Pode ler. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha, e, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ansiosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ansiosos e perguntou-lhes: Por que estáis ansiosos todos os dias? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe eles: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros cuidaram do que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondeu e disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajusta-te tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser
Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Amém. Vocês observaram que nesse texto falou sobre 5 horas. Jesus traçou 5 horas no perfil desta profecia. Falou sobre a hora primeira, falou sobre a hora nona e a hora sexta. Falou sobre a hora terceira e falou sobre a 1ª hora. Muito bem, então vamos lá. Vamos compreender isso aqui. Então existe 5 horas traçadas no perfil desta profecia. A primeira hora foi a madrugada. A madrugada. A segunda hora foi a hora terceira. A hora terceira. A quarta hora, a terceira hora foi a hora nona e a hora sexta. A hora nona e a sexta, Jesus falou junto, saindo na hora nona e na hora sexta, né? E a quinta hora é a hora 1/10. Agora nós vamos entender que horas são essas. Vamos entender agora, estudar sobre essas 5 horas. Então, essas 4 primeiras horas que foi lido aqui já passaram. Essas 4 primeiras horas já se passaram. Por exemplo, vem comigo. A madrugada foi a hora dos profetas. E vamos conferir tudo na Bíblia. Fica atento aí para ler, tá? A madrugada foi a hora dos profetas. A hora terceira foi a hora dos judeus. A sexta hora foi a hora dos gentios. E a 1/10 hora é a hora da igreja. Então vamos conferir todas essas 5 horas na Bíblia Sagrada. Então, a madrugada foi a hora dos profetas. Vamos conferir na Bíblia Sagrada. Segundo os Crônicas 36, versículo 15 e 17. E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o povo que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e a todos os deu nas suas mãos. Aí o Senhor mandando profetas aí na madrugada. Então a madrugada
foi a hora dos profetas. Vamos continuar conferindo na Bíblia, Mateus 22, versículo 1 a 3. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Até o 3. Até o 3? Muito bem. Então vamos conferir mais ainda na Bíblia. Um versículo interpreta o outro versículo. Jeremias 7, do 13 ao 18. Isso aí fecha. Que a madrugada é a hora dos profetas. Jeremias 7. Jeremias 7, do 13 a 18. Agora, pois, porquanto fazei todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes. Vos falei? Madrugando e falando. E quando for falar madrugada, narra bem direitinho as palavras madrugada ou madrugando. Agora, pois, porquanto fazei todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes. Chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló, e vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor algum, ou oração, e nem me importunes, porque não te ouvirei. Não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libação a outros deuses para me provocarem a ira. Amém. Então esse aí é o primeiro grupo que Deus enviou para tentar redimir o seu povo. O primeiro grupo aí foi o grupo dos profetas. Então Deus enviou os seus profetas madrugando, tá? Madrugada é a hora dos profetas. E a hora terceira? A hora terceira foi a hora dos judeus. Então, só consertando aqui, né? Que além dos profetas, a madrugada, também os patriarcas fizeram parte da madrugada, tá? Então, os patriarcas e os profetas fizeram parte do grupo que foram enviados na madrugada. Os patriarcas e os profetas fazem parte do grupo que foi enviado na madrugada. Muito bem, agora está entendido, né? Agora, o segundo grupo que foram enviados é os que foram enviados à hora terceira. A hora terceira foi os judeus. Então vamos lá, pela Bíblia. Mateus 22, versículo 4 a 8. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde a bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se de servos, e ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Muito bem.
Para melhor compreensão do versículo, leamos ainda João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 14. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Está vendo aí? Veio para os que eram seus. Quem são eles? Os judeus. Então a hora terceira foi a hora dos judeus. Recapitulando, a madrugada foi a hora dos patriarcas e profetas. A hora terceira foi a hora dos judeus. Lembrando que a hora terceira na Bíblia é 9 horas da manhã. A hora terceira na Bíblia é 9 horas da manhã. Veio para os que eram seus. O Senhor veio na hora terceira. Vamos conferir na Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 ao 21. Preste bem atenção quando falar 9 horas da manhã. 9 horas do dia, 9 horas da manhã. Atos 1. Atos, capítulo 2, 14 a 21. Pedro, porém, pondo-se em Frisa pé, bastante quando falar a hora nona, ou 9 horas, ou hora nona. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós penseis, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém. Então, ouviram aí falar terceira hora, né? Essa terceira hora é 9 horas da manhã, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120 irmãos lá no cenáculo, e ali Deus deu uma chance para os judeus ali reconhecer a Jesus Cristo como seu único Salvador. Por isso, a hora terceira foi a hora dos judeus. Então, o segundo grupo aqui da hora terceira são os judeus. Agora, vamos para o terceiro grupo. A hora sexta foi a hora dos samaritanos. A hora sexta foi a hora dos samaritanos. Leia, portanto, a palavra. Do 1 ao 30. João 4, versículo 6. João 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Continua. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes a beber, que sou mulher samaritana?
porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhes a mulher: Senhor, tu não tens com quem atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Meio-dia, a 6ª hora é meio-dia. Este, quase a hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Isto. Então, podemos ver que entre meio-dia e até as 3 horas da tarde, o Senhor envia duas turmas. E o Senhor, então, ele faz uma convocação para os samaritanos e faz a convocação para os gentios. Podemos ver que este 4º grupo aí, né, da hora 6ª à hora 9ª, que foi os gentios, porque como é que é o nome desse homem? Cornélio. Esse varão com o nome de Cornélio, né? Ele foi enviado para pregar o evangelho aos gentios. Então esta é o 4º grupo, os gentios. Agora tem o 5º grupo. Quem é o 5º grupo? O 5º grupo é os que estão sendo chamados na hora 1ª. E que hora é essa? 5 horas da tarde. A hora 1ª é 5 horas da tarde. É a última hora do dia, porque para os judeus, o dia termina 6 horas da tarde. Então, quando falta 1 hora para o dia terminar, o Senhor vai passar e vai convocar os últimos trabalhadores, os da hora 1ª. Leiamos, portanto, a palavra do Senhor, que está aí em Mateus capítulo 9, ou capítulo 22, versículo 9, e Lucas 14, 21, 24.
Mateus 22, versículo 9. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidais para bodas a todos os que encontrardes. Lucas 14, 21 e 24. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Muito bem, então recapitulando aqui, a primeira hora, que foi a madrugada, foi a hora dos profetas e dos patriarcas. A hora nona, ou a hora terceira, foi a hora dos judeus, que foi 9 horas da manhã, quando Jesus inaugurou a igreja ali em Jerusalém, enviando o Espírito Santo. O evangelho foi pregado aos judeus. Aí vem a hora nona e a hora sexta, que é a hora dos samaritanos e a hora dos gentios. Foi quando, o Senhor, ele levou o evangelho para Samaria, através daquela mulher samaritana lá no poço de Jacó. E entre esta hora até a hora sexta e a hora nona, esses dois grupos são convocados, que são também os gentios. Vemos aí Cornélio sendo enviado para levar o evangelho aos gentios. E a quinta hora, que é a 1ª hora, que é 5 horas da tarde, faltando 1 hora para terminar o dia, então é a hora da igreja. Esta hora é a hora da igreja. Muito bem, a igreja está vivendo a 1ª hora, a última hora, a hora 1ª. Todos os sinais estão constatando, no seu sentido mais amplo e literal possível, de que a volta de Jesus se aproxima aceleradamente. Estamos chegando a um desfecho final. Pode observar pelos acontecimentos, pelas coisas que estão acontecendo aí no mundo, que nós estamos chegando num desfecho final. Parece que nós entramos na reta para a vinda do anticristo, a grande tribulação, a besta e o falso profeta. Estamos entrando no desfecho final e precisamos dar um avanço a cada dia maior na obra de evangelização dos povos. É agora ou talvez nunca mais. Ou a igreja pregue o evangelho agora ou talvez nunca mais. Ou a igreja evangeliza agora ou talvez nunca mais. Ou a igreja faz missões agora ou talvez nunca mais. Ou a igreja se santifica agora ou talvez não dará mais tempo de ficar em cima do muro pensando se serve ao Senhor de verdade, como foi lido aqui. Chegará a hora, e a hora já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque esses tais é que Deus está procurando. Deus não está procurando quem prega bem, quem prega dentro da teologia inatada. Deus não está procurando quem canta bem, quem canta
obedecendo a simetria da música. Deus não está procurando quem é aquele que anda mais alinhado, mais arrumado, o mais estudado. Não, Deus está procurando aquele que adora em espírito e em verdade. Então é agora que nós entramos numa posição, ou talvez nunca mais. É hora. João 9:4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. A noite está chegando aí. Olha as guerras. Olha o mundo como está virado de cabeça para baixo. Olha as nações como estão pegando fogo, como se fosse um barril de pólvora. Olha o mundo como está cambaleando, como se fosse um bêbado. Mas enquanto o mundo está cambaleando como bêbado, enquanto as nações estão pegando fogo como se fosse um barril de pólvora, enquanto as nações estão viradas de cabeça para baixo, a igreja está de cabeça para cima, olhando para cima, esperando a volta do Senhor Jesus entre nuvens, para arrebatar a igreja. Convém que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. Trabalhe, meu irmão, pregue o evangelho, se santifique, te prepare, faz missões enquanto é dia, ganha almas enquanto é dia. A noite está chegando aí. Que noite é essa? É a noite das perseguições, é a noite das falsas religiões, é a noite do ateísmo, é a noite do comunismo, é a noite onde muitas igrejas serão fechadas e serão proibidas de pregar o evangelho. Então, convém que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A segunda vinda de Cristo Jesus e sua fase, vamos falar sobre isso. A segunda vinda de Cristo Jesus e a sua fase invisível. Vamos falar sobre a fase invisível da segunda vinda de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículo 28 vai dizer assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Hebreus 9 e 28. Então, Jesus aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Por que a segunda vez? Porque ele já veio a primeira vez, quando ele veio para os judeus, veio para os que eram seus. Os seus não o receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito, o privilégio de serem feitos filhos de Deus, e a todos quantos creem no seu nome, que aí envolve os gentios também, né? Nós, a igreja de Deus. Então, ele então aparecerá a segunda vez. Na primeira vinda, ele veio na terra. Na segunda vinda, ele virá nos ares. Na primeira vinda, ele veio em carne mortal. Na segunda vinda, ele virá em espírito vivificante. Na primeira vinda, ele veio no ventre de Maria. Na segunda vinda, ele virá rodeado de anjos. Na primeira vinda, ele veio na manjedoura. Na segunda vinda, ele virá em uma nuvem. Na primeira vinda, ele veio para plantar.
Na segunda vinda, ele virá para colher. Na primeira vinda, ele veio para salvar. Na segunda vinda, ele virá para buscar os salvos. Na primeira vinda, ele veio para libertar. Na segunda vinda, ele virá buscar os libertos. Na primeira vinda, ele veio para chorar. Na segunda vinda, ele virá para sorrir. Na primeira vinda, ele veio para sofrer. Na segunda vinda, ele virá para aliviar os nossos sofrimentos. Na primeira vinda, ele veio como Jesus. Na segunda vinda, ele virá como o Messias prometido. Na primeira vinda, ele veio como filho de Davi. Na segunda vinda, ele virá como o Senhor de Davi. Na primeira vinda, ele veio para profetizar. Na segunda vinda, ele virá para cumprir a profecia. Na primeira vinda, ele veio na cruz. Na segunda vinda, ele virá no trono, aleluia. Na primeira vinda, ele veio com um caniço, ele veio com uma coroa de espinho. Na segunda vinda, ele virá com uma coroa de glória. Na primeira vinda, ele veio com um caniço de madeira. Na segunda vinda, ele virá com um cetro de justiça para julgar as nações. Na primeira vinda, ele veio com um manto de púrpura. Na segunda vinda, ele virá com roupa de majestade. Na primeira vinda, ele veio como servo sofredor. Na segunda vinda, ele virá como o Senhor, aleluia. Na primeira vinda, ele veio como súdito. Na segunda vinda, ele virá como rei. Na primeira vinda, ele veio como advogado para julgar, para advogar, defender as nossas causas. Na segunda vinda, ele virá como juiz para julgar todo aquele que rejeitou a recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Na primeira vinda, ele veio como condenado pelos homens. Na segunda vinda, ele virá poderoso e exaltado. Na primeira vinda, ele veio pobre e humilde. Na segunda vinda, ele virá poderoso e exaltado. Na primeira vinda, ele veio como soldado. Na segunda vinda, ele virá como general de guerra. Na primeira vinda, ele veio para morrer. Na segunda vinda, ele virá para matar as nações que rebelaram contra ele e contra os seus irmãos, a nação de Israel. Aleluia. Na primeira vinda, ele veio montado em um jumentinho, animal de paz. Na segunda vinda, ele virá montado em um cavalo branco, animal de guerra. Na primeira vinda, ele veio como o cordeiro manso. Mas na segunda vinda, ele virá como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda, ele veio preparar a noiva. Na segunda vinda, ele virá para buscar a noiva. Então estejamos preparados para esta segunda vinda, que o Senhor virá para arrebatar a sua igreja. Muito bem. O apóstolo João, já idoso, referindo-se à segunda vinda de Cristo, ele exorta a igreja a se purificar, a fim de que esteja preparada, dizendo: agora, amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas saberemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, igualmente a ele, e assim como ele é, nós o veremos. E todos quantos nele têm esta esperança, purifica a si mesmo, como ele também é puro. João, primeira epístola de João, capítulo 3, e versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Muito bem. Concluindo aqui, para nós ir para um breve recreio. Os profetas, desde os tempos mais remotos, como Enoque, também profetizaram sobre este acontecimento em Judas, versículo 14 e 15, que diz: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Então o profeta, o apóstolo Judas, ele cita aqui uma profecia de Enoque, que profetizou dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos. Muito bem, daqui a pouco nós voltamos com o segundo período desta aula.